nessa entrevista nós tivemos a satisfação de conversar com o professor Rui Alberto Ferriani. O professor Rui graduou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 1979. Fez seu mestrado e doutorado na mesma unidade, tendo defendido a sua tese de doutorado em 1988. O professor Rui é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da nossa unidade e atualmente é o diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Obrigada, viu, Rui, pela disponibilidade. Eu sei o tanto que a sua agenda é ocupada. Eu queria começar bem do comecinho. Eu queria que você me contasse a sua experiência como aluno da pós-graduação. As suas escolhas, os caminhos que você percorreu. A pós-graduação é um marco, né, na vida de nós todos, docentes, mas mesmo assim, a proporção de gente que terminava a residência e ficava na pós-graduação não era grande numa área clínica, né? Isso, alguns professores mais ligados a isso, a GO, né, que é a minha origem, teve professores fortes. O professor Meirelles foi o principal incentivador da pós-graduação, depois veio o Marcos Felipe, essa história, e a partir daí virou assim como se fosse um pré-requisito. E o que eu sempre ouvia quando eu começava no departamento é que o marco que foi a pós-graduação para a Faculdade de Medicina e para a pós-graduação da GO. Porque a faculdade foi fundada com o espírito do Zeferino Vaz, que é o espírito de que não queria ser uma escola como qualquer outra, era uma escola que tinha que gerar conhecimento, que a pesquisa para gerar conhecimento era importante, não simplesmente repassar conhecimento. E ela começou em 1952, quer dizer, as primeiras turmas aí formando aí já 58, 60, 61, e a partir daí o grande salto, porque era um momento que o Zeferino veio, trouxe grandes nomes, marcos, quer dizer, você pensar hoje, nos dias de hoje, essa ideia, né? E ele conseguiu grandes marcos que foram os nossos alicerces de cada departamento. E esses marcos foram fazendo, né, os seus departamentos, as suas áreas, mas eu lembro quando eu fiz o histórico de comemorações do meu departamento, que foi a partir da implementação da pós-graduação que o boom aumentou, porque era muito lógico, você tinha a equipe local, os chamados preceptores na parte clínica, mas não era propriamente uma procura por pesquisa. Era uma procura pelo conhecimento técnico. E a partir da pós-graduação, o que era muito lógico, ela trouxe gente de tal maneira que eu diria que no meu departamento hoje, eu não sei, mas em vários departamentos, está quase próximo a 100% da pesquisa que envolve alunos. É raro hoje você ter um docente fazendo uma pesquisa isolada. E nem vejo muito sentido, porque nós temos, tanto é que é um dos critérios da CAPES, né? O envolvimento de discente em publicação, em pesquisa, que é exatamente isso. Nós somos uma escola de radiação e isso é importante. E dentro da GO, o que o Baruf também, que foram nomes importantes, sempre dizia, ele era um oncologista, que nós tínhamos metástase no Brasil todo. E realmente eu viajava e sempre encontrava um ex-pós-graduando. Os iniciantes da pós-graduação da GO, a gente encontra em várias cidades-chave do Brasil. Tinha bolivianos também, porque tinha um intercâmbio grande com a Bolívia, mas esse pessoal e eles fizeram núcleos importantes. Eu sei, por exemplo, Natal tem um núcleo de pós-graduação importante, em Recife tem gente, na Paraíba tem gente, que são Mato Grosso, estou lembrando assim alguns nomes. Então, tudo, gente, não, eu estou dizendo em relação à GO, mas eu sei que em outras áreas tem. Pediatria, por exemplo, tem programas associados muito grandes. Então, isso realmente a ideia da metástase, da gente ter, é um centro formador. Eu acho que a pós-graduação é fundamental
nesse passo da nossa escola. E realmente mudou a cara da escola. Você defendeu seu doutorado em que ano, você? Nossa, agora peraí, eu tenho que fazer a retrospectiva da minha... Eu acho que eu me formei em 79, residência em 81, mestrado em 84, doutorado em 88. Tá. E eu fui titular em 90, eu fui titular com 40 anos. Olha só. Eu acho que o titular mais novo na época, não sei se depois teve. Foi uma carreira bem rápida, fiz o pós-doutorado, 91 e 92 eu fiz em Cambridge, na Inglaterra. E, obviamente, a pós-graduação é quem abriu toda a perspectiva da gente sair, né, ir para lá. E aí passou a ser um pré-requisito na nossa escola que outras escolas não tinham. Uhum. Nas áreas básicas, isso era mais frequente. Uhum. Quer dizer, o cara tinha que sair para o exterior. Nas áreas clínicas, o meu departamento não tinha essa tradição. Uhum. Foi o Marcos Felipe quem começou com essa tradição. E aí virou uma obrigação. Hoje, e eu sei que na clínica médica, a cirurgia talvez nem tanto, mas hoje já está bem impregnado. Não existia gente que não tivesse feito o seu pós-doutorado. E a ideia é essa, é obrigação. Você tem que ir, é uma experiência de vida, é uma experiência de pesquisa, de perspectiva, e tem que sair. Quem não sai da própria aldeia não conhece a própria aldeia. Eu acho que é mais ou menos esse raciocínio. Esse foi eu acho que os nossos antepassados aí, né, eles tiveram visões importantes, marcaram. Desde o Zeferino, vários professores da nossa vida marcaram. Eu realmente, eu estava ontem viajando a São Paulo com colegas e assim, conversando de vários nomes, e eu pensei comigo mesmo, falei, puxa, mas como eu conheço coisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto? E eu não sou a geração mais velha, tenho uma mais velha que a minha aí, né? Mas eu acabei vivendo essa escola, eu fiz mestrado, doutorado, livre docência e fiquei os 2 anos fora no pós-doutorado. E hoje estou como diretor da faculdade, isso obviamente é um motivo de orgulho. E nós tivemos muito poucos diretores que não foram ex-alunos. A Margarete foi a última antes de mim, que não foi ex-aluna, embora formada aqui e tudo. E aí tem prós e contras, né? Porque a endogenia é um perigo, né? A gente tem que ter gente de fora, eu acho isso fundamental. Existem escolas, por exemplo, que só pegam ex-alunos. A Santa Casa de São Paulo parece que é assim um pouco, né? Para ser diretor tem que ser ex-aluno, é um pré-requisito. Isso é uma loucura, a gente não dá para entender porque tem tanta endogenia. Eu gosto da diversidade, eu acho isso importante. Mas, de qualquer maneira, estar aqui dentro dessa instituição esse tempo todo, eu vivenciei a inauguração do HC novo no meu 5º ano. Você estava no 5º ano? Eu estava no 5º ano, eu inaugurei centro obstétrico, ali no 5º ano, me lembro bem disso aí. Até o 4º ano eu vivia lá na UE, que era o nosso hospital básico. E eu sou de Ribeirão e eu sempre me acostumei, porque esse prédio do Hospital das Clínicas é de 1968. O projeto, né? O prédio começou o esqueleto e ele ficou parado uns 15 anos, mais ou menos. E ele era, assim, nossa referência. O lago aqui, na minha infância, eu vinha no lago. A gente nadava, era uma praia, esse tipo de coisa. Os professores tinham barco. Vitório Valério era famoso, o barco do Valério, aqui. E a gente frequentava isso e tinha um esqueleto. Então, o meu curso de medicina inteirinho, eu me lembro do primeiro ano, calouro, aquela curiosidade, eu era muito curioso nisso, e a gente via aquele esqueleto, e um dia eu e alguns colegas resolvemos pular a cerca, era uma cerca, estava abandonado o prédio, para descobrir o prédio, que estava totalmente abandonado. E eu me lembro eu andando no que hoje são as nossas enfermarias, tudo só em estrutura, e eu ficava imaginando o que era o hospital, como seria o hospital. Não dava para perceber muito. Mas uma das coisas que eu admiro também é o projeto desse hospital, porque esse hospital é um projeto de 62. O projeto dele é mais antigo ainda. Ele foi sair mais para frente. E ele tem uma visão, por exemplo, das enfermarias, o corredor de serviço é isolado do corredor de paciente. Isso é uma visão super moderna, né? Os ambulatórios, apesar deles não preverem o calor que são hoje os ambulatórios, e esse, vamos dizer, um erro, talvez eu acho que não fosse tão quente como hoje a gente sofre, eu acho que naquela época.
Mas a circulação da equipe médica e do paciente em ambulatório, isso também é uma coisa inteligente. Esse é um projeto. E eu ficava vendo, a única coisa que eu acho de erro no projeto é que o centro cirúrgico ele não é centralizado. Ele fica em pontas. Então a central de material fica de um lado, a sala fica do outro. E eu já vivenciei aquilo, você tem que andar. Hoje o mais lógico é você ter uma central e ser radiado. Né? Enfim. Mas teve muita coisa inédita aqui, né, que favoreceu. E o desafio era encarar a área clínica como uma área de pesquisa, de pós-graduação. Eu acho que esse era o grande desafio. E a gente sempre, eu sempre tive a ambiguidade da minha vida nessa escola, que o pessoal do básico falava que nós éramos pesquisadores medíocres. E somos perto deles, se você for ver. E o pessoal do clínico fala que nós somos pesquisadores e médicos medíocres, porque nós ficamos fazendo pesquisa. Então fica essa falta de identidade, muitas vezes, desse papel, que tem um papel muito claro. Quer dizer, eu acho que um docente clínico não deve ficar ligado em pesquisa de bancada. Eu entendo, eu sei que tem vários docentes clínicos que se identificam nisso, mas eu acho que nós temos que ter a bancada junto conosco, ter o translacional e ter a pergunta clínica. Eu nunca consegui, em toda a minha vida de pesquisa, fazer um trabalho sem envolver uma pergunta clínica que eu tinha em algum momento. E isso, eu acho que essa é a vantagem da pós-graduação, que aumenta o seu raciocínio crítico de interpretar. E você veja, se não fosse a pós-graduação, nós não teríamos um discernimento, uma base científica. E eu estou vendo, né, eu acho que você também está vendo, como ela faz falta no momento como que nós vivemos hoje, com a pandemia, onde as pessoas não têm noção do que é a base científica, de que defende, ou na hora que vê um efeito colateral de uma vacina, já fala, aí não devia ter dado, quer dizer, não entende o que é efeito placebo, o que é viés de inclusão, o que é viés de análise. E existe hoje os grupos de WhatsApp que as pessoas... E eu, às vezes, que eu estou com paciência, eu começo a querer falar um pouco nisso, mas depois eu falo, não adianta. Mas você percebe que falta base. Essa base que nós temos aqui, muita gente não tem. Como é que você vê esse papel que a universidade teria que ter com relação à sociedade? Porque em alguns momentos nós ficamos muito distantes, né? Às vezes fica uma linguagem muito hermética, muito... Exato. Como é que você vê isso? O que você imagina? Isso faz parte da nossa história também. Isso mudou muito. Porque quando o Zeferino veio para cá, ele montou o Olimpo. Embora a iniciativa da Faculdade de Medicina tenha sido uma iniciativa dos médicos da cidade de Ribeirão Preto. Eles se uniram em prol de conseguir um decreto estadual, que foi em dezembro de 51, fazendo, e a primeira aula inaugural foi 17 de maio de 52, para trazer a Faculdade de Medicina para Ribeirão. E a faculdade veio com essa filosofia meio de deuses no Olimpo. E ela não se relacionava com a cidade, não se relacionava com a sociedade. Essa foi uma crítica muito grande da nossa escola, que você tinha grandes nomes que não conversavam. E hoje, já na minha fase, quando eu era aluno, existia a figura do interesse científico. A gente trazia o paciente para cá como chamado de interesse científico. Mas não tinha SUS. Então eu vivenciei isso no SUS. E o SUS é um privilégio do Brasil e nosso. E eu lembro que quando a gente estava discutindo, eu vivenciei isso como aluno, eu fui representante de categoria, eu estava sempre muito ligado, que os nossos cientistas falavam que não, nós temos que continuar a nossa vida aqui e a sociedade que se vire com o ponto de vista assistencial e tudo mais. Houve essa dicotomia muito tempo. E a gente já vislumbrava que não tinha jeito de fazer medicina sem estar em contato com a sociedade. Primeiro que a doença é social, muitas vezes. E você não pode desvincular uma coisa dessa. E hoje dá para imaginar que a gente não esteja inserido dentro de um sistema de saúde. Mas isso era a realidade dos nossos professores mais antigos, era essa. E realmente combateram por muito tempo isso. Foi muito combatido isso.
Então, e aí que eu vejo que não dá, eu como diretor da faculdade, eu estou toda hora lidando com a sociedade, com o poder municipal, estadual, com fundações. Nós não podemos ficar isolados. E nós temos um papel diante da sociedade, que é isso que você estava falando. O papel de irradiar conhecimento, de irradiar... E a Covid nós fizemos muito bem isso. Nós fomos de pesquisa básica até aplicação clínica, pensando na USP como um todo, com aplicação de testes, de respiradores, de vacinas, uma série de coisas. Além de emitir opiniões num momento de escuridão. Um momento de escuridão. E se você não tem discernimento científico numa hora dessa, você cai fácil nesse momento de escuridão. Que até hoje eu não entendo porque ele existe. Eu acho que você que é psiquiatra, que vai entender por que a mente humana precisava, por que nós estamos gastando tanto tempo combatendo o negacionismo. Vamos resumir isso por negacionismo, mas tem muito mais má fé nessa história, que tem má fé política também, mas a gente gasta muita energia nisso. E é muito difícil lidar com um vírus desse. E se você não tivesse entidades independentes, quanto que nós teríamos sucumbido nisso? Você vê quanto teve de intervenção em entidades que prejudicaram, está tendo, hoje está tendo, entende? O governo federal interferindo no Ministério da Saúde, esse tipo de coisa. Mas como importante, que eu sempre ouvia como aluno aqui, essa história de que a autonomia era uma coisa importante. Mas não se tem autonomia sem ter autonomia financeira. Essa história que eu sou autônomo, é que nem filho fala, não, eu faço o que eu quero, mas desde que você ganhe. A universidade também, ela tem que ter autonomia financeira. Não posso passar o boné para cada governador para conseguir. Eu acho que esse foi o grande feito da Assembleia Legislativa quando concedeu a autonomia universitária. Esse foi que é autonomia financeira e autonomia autonomia financeira de pensamento. Da FAPESP, e aí possibilita a autonomia de pensamento, de criação. Porque senão, não. Você vai ficar vinculado. Então, num momento como esse que nós tivemos, se a gente não tivesse instituições, a FAPESP é um patrimônio do Estado de São Paulo, assim, inegável. E nós tínhamos coisas financiadas pela FAPESP, assim como pelas próprias 3 universidades, que favoreceram, num tempo recorde, a resposta a uma pandemia. Quer dizer, a ciência como um todo respondeu, nunca teve uma vacina em 1 ano. Isso é inédito. E por isso que as pessoas duvidam, mas faz parte em 1 ano. Ah, mas eu não sou cobaia, mas você está diante de uma situação de pandemia que você tem que fazer experimentações desse tipo com um nível de segurança. Sempre pensando na beneficência e não maleficência, é o nosso princípio. E para isso você tem que ter base científica. Então, ter uma entidade como o Butantan, a Fiocruz, FAPESP, a USP, a Unesp, a Unicamp, a Anvisa, entidade independente para controlar, isso se mostrou assim, super fundamental, está se mostrando hoje, né? Como esse é um vídeo que fica para a posteridade, eu espero que as pessoas olhem aqui e falem, nossa, o que será que aconteceu naquele ano de 2020, 2022? Né? Eu espero que se lembrem como uma coisa, porque eu ainda não vi, nós não estamos vendo ainda o fim do túnel, né? Nós estamos no pico da 5ª onda, com prejuízos enormes para ensino, para tudo isso. Mas é a hora que a ciência, se a gente não se basear na ciência num momento como esse, não tem farol nesse túnel. Porque eu vejo as pessoas, seja Alá, seja Buda, seja Deus, eles ficam invocando outras coisas e, para mim, o único referencial nesse momento é a ciência, porque senão nós não saímos dessa. E a ciência está sendo combatida. Então, como é importante a gente formar alunos que tenham visão científica, para que cada um irradie no seu canto, seja na sua família, quando pegar uma pessoa descrente, duvidando, para que as pessoas falem, não, existe, ciência tem limitações, mas o bom cientista reconhece as suas limitações, e não encara que porque tem limitações eu não aplico tal método, tal. É o que os negacionistos falam, tá vendo? Não ia dar. E não sei o quê, mas isso faz parte da ciência, acerta e erra. Mas ela não pode ter torcida. Um dos maiores vieses, né, de um trabalho é a torcida do investigador. Isso é um viés. Você tem que. Por isso que a gente
fala que o padrão ouro hoje é um randomizado duplo cego. Por que o pesquisador não pode saber? Porque ele torce. Isso que é verdade. No inconsciente ele torce, não é no consciente. Ele torce, faz parte. Rui, como é que você vê, a gente tem essas discussões da formação, de revisão de currículo do curso de medicina, como é que você vê a formação em metodologia científica do médico ou do profissional de saúde, ou mesmo em cursos profissionalizantes em geral? Como é que você vê isso? Como é que é o equilíbrio, assim, né? Porque como é que você pensa isso? Bom, primeiro que precisa ter essa base. E eu te digo precisa porque eu vejo nos grupos de WhatsApp, eu participo de alguns grupos, e você vê, e eu fico muito feliz de ver ex-alunos que têm muito respeito pela gente, passaram por aqui, mas obviamente tem um viés porque eles são ex-alunos. Mas como várias vezes que está tendo uma discussão, alguns alunos apresentam argumentos de metodologia científica, a favor ou contra determinado raciocínio, mostrando, mesmo alunos que não têm feito pós-graduação, que fizeram residência médica aqui, mostrando que eles saíram com conhecimento sobre isso. E porque nós sempre impregnamos, nós como professores dessa faculdade, não dá para você conversar sem falar de ética, sem falar de metodologia. Eu acho que é isso que diferencia, eu acho, a nossa escola. E eu vejo os achismos, né? As pessoas que vêm e falam, na minha experiência, isso está em terra essa história, que a experiência clínica do médico é fundamental. Eu sou médico, eu atendo clínica, acho que a minha percepção seja importante. Mas se eu não tenho uma sistematização da informação, eu estou cometendo vieses, que é o que a maioria dos nossos colegas, ex-alunos nossos, dando entrevistas aí, na minha experiência, eu tratei tantos pacientes com Covid, funcionário. Isso é furado cientificamente. Então, eles têm que ter essa noção de metodologia. As pessoas que fazem pós-graduação saem com boa noção disso, a gente força muito. Agora, só os residentes, isso já é menos. Esse é um ponto que nós, na GO, estamos nos preocupando com isso, mas eu acho que faz parte da formação médica. Esse é um ponto. E pode ser unificado, né, esse tipo de ensino, mas ele precisa. Você não pode fazer atendimento clínico sem conhecer metodologia. Exatamente. Senão você vai ser um médico de representante de laboratório. Onde o representante afirma uma coisa e você vai lá e prescreve. Você vai tratar boa parte dos pacientes, mas você pode prejudicar alguns pacientes. E a medicina está sofrendo um momento hoje muito sério, porque o que eu vejo hoje dos nossos formandos, isso é bem real, essa geração milênio, né? Ela está preocupada em aperfeiçoar-se na mídia e não no conhecimento. Eles estão preocupados de ver quantos seguidores eles vão conseguir, quais os instrumentos para aumentar o seu número de seguidores. E não, no meu tempo eu estava preocupado em ser rato de hospital, em querer conhecimento e aperfeiçoar e tal. E não é isso que a gente vê mais. E por quê? Porque a fórmula do sucesso não é mais a minha, a sua talvez. Você é mais nova, mas já foi, mas você também não é essa geração milênio desse jeito. Isso é triste, eu estou vendo isso. E aí eu me sinto meio jurássico nessa história de falar, pô, os mais novos. Mas veja, isso não é uma tendência, eu acho que isso fere princípios. Princípios de conhecimento, de bom atendimento. Porque eu tenho assisti aulas em relação a isso, onde as pessoas fizeram uma análise não científica, mas, por exemplo, pegando numa clínica, na minha área, 5 médicas que começaram mais ou menos simultâneo. Uma médica que veio, isso em São Paulo, não tinha conhecimento nenhum na cidade e tal, veio, fez a residência e ficou, mas se especializou em mídia. Ela tem um número de... É a que tem mais movimento diante das outras. Ela tem, aí você vai ver por que ela tem mais movimento. Ela não era conhecida, não era nome de ninguém, não tinha parente, não tinha nada na cidade. Veio do Nordeste e tal. Bom, porque ela tem o maior número de seguidores. E ela coloca coisas ali que consegue a linguagem do seguidor. E a linguagem não é a científica.
Então, na hora que você fala, quer dizer, será que nós vamos encerrar a carreira de metodologia científica? Mas eu acho que a ciência não pode mudar. Você pensa em estratégias alternativas para lidar com esse... Porque é um desafio, né? Conseguir que o médico, que a formação, 6 anos de graduação, mais 3, 4 de residência, que esse médico se aprofunde, que faça a formação em uma especialização estrito sensu, né? Que vá para mestrado, doutorado. Você pensa em estratégias, em alguma saída para a gente atrair essa molecada para o... Então, desde o tempo que eu aqui frequentei essa comissão, né, eu fiquei por 9 anos aqui nessa comissão, no tempo que eu fui coordenador de pós, nós nas áreas clínicas começamos a vislumbrar a queda do profissional clínico, por uma questão de mercado. O mercado fora atrai, ele quer rapidamente atingir. Ele até poderia atingir, você tem ainda esse nível, mas e fazendo antes, mesmo a pós-graduação em estrito sensu, que não seria só para dar aula, ela seria também para ter discernimento, formação científica. E aí nas estratégias eu vivenciei o começo do mestrado profissional, que foi uma tentativa de segurar um pouco esse pessoal. Quando a gente começou, eu fui coordenador na CAPES, lá do como é que chama? CTC, né? Aquele lá, CTC, e do CNPq, onde essas discussões eram permanentes, como fazer a atração. Porque, por exemplo, na minha área, eu também participei desse movimento de abrir para não médicos a pós-graduação. Por quê? Porque não estava tendo médico. E a gente tem biólogos, tem fisioterapeutas, tem uma série de profissões que se encaixam muito bem. Mas, de qualquer maneira, hoje o número dos não médicos está aumentando e o número de médicos está diminuindo. E então, as armas de tornar a pós-graduação mais atraente, do ponto de vista clínico, eu tenho que responder pelo ponto de vista clínico, o que a gente fazia, por exemplo, essa era uma tradição no nosso serviço, que depois foi caindo. Foi caindo pela própria CAPES, porque a CAPES, no final das contas, começou a ter medidas métricas que eram exclusivamente paper publicado. E nunca se preocupava naquele tempo na formação docente. A formação docente não era uma coisa importante. Apesar de ser, a CAPES, na sua sigla, é aperfeiçoamento docente nessa história. Mas não eram os parâmetros avaliados, bem avaliados. Hoje melhorou isso, certo? Hoje isso entra. Mas não era isso o principal. E aí, o que eu queria dizer? Que na nossa área, eu era pós-graduando, eu comecei a pós-graduação, mas eu ficava no serviço clínico junto. Eu era preceptor clínico, eu vivenciava a clínica. Eu e vários outros que vivenciavam isso aí. Era uma maneira que nós continuávamos clínicos e não ficava só... Agora, hoje você vê, o pós-graduando ele quer uma tese rápida, porque a CAPES quer no menor tempo possível, o paper pronto, então ele se enfurna numa bancada e eu tenho um pouco de dúvida quanto que ele vai aplicar isso, pensando em termos de Brasil, ele vai para uma universidade distante, ele tem que ter essa noção básica, mas essa bancada não é o mais importante, que ele vai precisar lá para... E é o que eu sempre falava, o Marcos Felipe, que era foi o meu orientador e era essa a filosofia dele. Ele foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos, ele veio com essa filosofia de que não adiantava nada ele receber um pós-graduando de Natal, de João Pessoa, se o pós-graduando não frequentasse o nosso ambulatório, vivesse a clínica com a gente. Entendi. Ele era parte, então nós tínhamos reuniões clínicas juntos. Por quê? Porque ele estava ali se aperfeiçoando clinicamente também, do ponto de vista de conhecimento, não era só a residência. Então, dá para casar as coisas. Só que os avaliadores têm que dar uma concessão para isso também, porque senão as pessoas querem se especializar em Instagram. É mais fácil. E vai ganhar dinheiro mais rápido. Né? Então, o mestrado profissional, você é especialista aí, você é coordenadora do mestrado, eu acho que vai ser o momento da gente discutir, a gente precisa ver como ele anda. Eu vivenciei mais o começo dele, a ideologia. Eu sei que tem áreas que anda bem, que está formando gente bem, mas pensando em Brasil, eu não sei como está o mestrado profissional no Brasil. E agora fala-se doutorado profissional. Né?
qual é o impacto que ele está tendo numa pergunta como a sua, porque ele seria uma solução para essas perguntas, essa situação que você está colocando, pensando nas nossas áreas clínicas. Porque você fala, então o indivíduo não precisaria fazer uma pós-graduação estrito sensu como médico? Teoricamente, boa parte não faz. Mas eu acho que é diferente o médico que fez e o que não fez, mesmo para atender um paciente. Mas além disso, ele pode irradiar conhecimento. Ele pode sistematizar a informação, mesmo que ele esteja num posto de saúde, ele pode ali no posto sistematizar atendimento, tendo noção de metodologia, de como avaliar, porque senão vem os vieses. É que eu acho que a ideia, o mestrado profissional é justamente essa ideia de... Ele é muito parecido com o acadêmico na questão do aprendizado de metodologia científica, né? O que você espera é oferecer para o mercado um profissional melhor qualificado, claro, que tenha pensamento crítico, que saiba refletir a respeito das necessidades, né? Que é o nosso papel diante da sociedade. Eu acho que das nossas múltiplas funções aqui, nós temos várias, né? Entregar para a sociedade um profissional bem formado é a principal. É a principal que eu digo, é a que mais vai ter impacto na sociedade, porque ele vai irradiar. Se eu entrego um mau profissional, e eu acho que esse é o ponto que a sociedade que nos paga precisa ter de volta esse profissional. Ô Rui, o que você acha desses programas de graduação, o MD, PhD? Que eu acho que a nossa co-irmã tem algumas universidades públicas que têm essa ideia. Pois é. Eu não tenho experiência nenhuma com isso, viu, Kitty? Eu não tenho, não sei se você tem essa experiência. Eu não tenho também, não. Em São Paulo, eles sempre fazem as coisas mais baseadas, mais rápidos que a gente, né? Eu acho que tem um pouco... Por que eu digo isso? Eu lembro que quando a gente falava em tempo de titulação, vivenciei logo esse começo, que era um dos marcadores, e eu era lá da CAPES, eu avaliava os diversos cursos, e aí eu via que o pessoal da Paulista e o da Pinheiros tinha um tempo super curto. Então, logo no começo aí, o que você descobria? Só matriculava na hora que a tese estava pronta. Certo? Esse era o ponto. O residente já fazia a sua tese e aí ele entrava na pós-graduação, já estava pronto. Aí em um ano ele fazia, aí o prazo foi lindo. Então é se adaptar às regras, né? Eles são mais espertos que nós nisso aí. Nós demoramos mais tempo para fazer isso aí. Eles foram mais rápidos. O pouco que eu sei desse programa de MD, PhD, eu acho que não serviria para a maioria dos alunos, né? Porque acho que isso estende um pouco a graduação, né? Para poder conciliar, mas para alunos muito vocacionados para a ciência, talvez... Mas a gente conversa outra hora disso, de ter me fala um pouquinho dessa tua experiência aí de coordenador de programa, membro de CPG, as experiências aí que você teve. Você foi coordenador de área na CAPES? Coordenador de área. Você foi na CAPES. E no CNPq eu fui daquele comitê central, né? As experiências ali, e ali que a gente via, né? Quão diversos eram os programas, né? Eu fui da área 3, né? Uhum. E o Brasil é muito diverso nisso aí. Mas eu peguei alguns colegas na época, num tempo de uma certa... eu não vou falar moralização, porque parece que é imoral o anterior, mas em critérios mais rígidos, né? A CAPES era um pouco mais flexível. Aí foram estabelecidos critérios mais rígidos. Tanto é que teve fechamento de curso no meu tempo. Eu fiz vistorias com fechamento de curso, que realmente aquilo não era pós-graduação. Que período que foi, Rui, que você tá? Ixi, agora eu já não eu me perco no tempo, não sei te dizer. Mas eu lembro que eu fui no Rio de Janeiro fazer vistorias, acabei recomendando fechamento de curso. Isso foi bom, limpou, né? Limpou um pouquinho a área. E hoje você vê que a iniciativa privada muitas vezes está querendo entrar nessa pós-graduação
E sempre com um viés comercial. Eu não estou dizendo que a iniciativa privada não faça coisa boa, faz coisa boa, mas os viés são importantes. E aí que eu questiono, por exemplo, o tanto de médico formado. Né? Se estão recebendo um conhecimento de metodologia adequado. Porque na hora que eu vejo médicos se pronunciando hoje frente à pandemia da Covid, não é possível que esse indivíduo tenha feito algum tipo de metodologia. Onde ele se formou, eu gostaria de ver isso. Será que não ensinaram, as escolas não estão ensinando? Então isso é importante. E essa que é o papel da pós-graduação, essa é a importância da gente ter uma pós-graduação. Então, lá na CAPES foi uma experiência boa para ver isso, mudar os critérios. Toda vez a CAPES muda critério, até hoje, né? Eu sempre critico vocês aí, porque eu já criticava na época. Toda hora está mudando esse negócio de nível de revistas. Eu comecei com essa fase de começar a fazer a classificação de revistas, mas aqui na nossa pós-graduação era diverso também. Aqui nessa sessão que eu vivenciei, peguei o FOS, peguei o Mestriner por muito tempo, a ISIS, que era eterna e continua, já era eterna no meu tempo e eu sei que ela continua até hoje aqui, mas sempre colaborando bastante, né, com isso, com a pós-graduação. Mas aqui as discussões, eu acho que vocês ainda têm discussões filosóficas importantes, né? E essas discussões, o Mestriner era o maior discutidor. Então, as nossas reuniões começavam às 2, em torno de 5 e 5 e meia que a gente entrava na pauta, porque antes disso era discussão filosófica. Você se lembra de alguma coisa assim marcante? É difícil, porque nós tínhamos o problema das abelhas, né? A genética era muito forte a pós-graduação aqui, né? Então, tanto de tese das abelhas que chegavam aqui, e a gente dava palpite, e ele era dessa área, né, o Mestriner, e de repente começava a ter viés da gente dando palpite em teses de abelha, que nós não tínhamos competência para isso, a maioria das pessoas. Isso dava paus homéricos aqui dentro, né? Isso. Mas, enfim, era a diversidade, que eu acho que a universidade, a grande mote da universidade é ser diverso. O nosso campus é muito diverso, né? Muito diverso. E então as discussões aqui com o Mestriner sempre foram muito ricas, embora prolixas, mas muito ricas, exatamente nesses destinos. Então você vai puxando assim, eu vivi vários períodos, esses períodos todos. E hoje a pós-graduação está bastante sedimentada, né? Hoje ela está num outro patamar, mas eu vejo muitas vezes distante, quando eu vejo no meu departamento, ou você comentando, algumas discussões já existiam no meu tempo e continuam sem resposta até hoje. Você lembra de algum exemplo? Não, essa discussão de mudar critério, se defende ou não defende, se precisa paper, não precisa, de como forçar um pouquinho. Mas você vê, no meu tempo a gente tinha um número de teses feitas que não geravam, era muito grande, não gerava nada, não gerava o paper porque o pós-graduando ia embora. E a gente, eu tive que escrever, porque você escreve quando você vai prestar um concurso, né? Que aí você quer desovar aquilo que está parado. Mas os pós-graduandos não tinham esse compromisso e iam embora. E não faziam. Também está errado isso, porque se você veio aqui para fazer uma tese, aprender eu acho que tem que pegar o conhecimento geral e entregar o produto. Então essa busca pela entrega do produto veio se aperfeiçoar. Não sei mas no meu tempo eu me lembro de ter tido, às vezes, 3, 4 alunos no mesmo período que não tinham conseguido publicar sua tese. E eu que tive que ir lá e fazer a tese. Existe isso ainda? Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que pois sim. Mas aí a gente ficava nessas discussões de como amarrar isso. Né? E aí vem essa discussão, para qualificar, a gente brincava aqui, no meu tempo foi a criação do boneco, não sei, ainda não tem mais boneco, né? Então, o boneco era uma discussão filosófica importante, porque vários defendiam que o boneco, você acrescentava demais a discussão com o boneco. Por outro lado, foi começando a criar o boneco fake, que a gente falava, que não ficava de pé.
Porque tinha prazo, o indivíduo fazia um boneco com todos os itens lá, mas não tinha consistência nenhuma, só para entregar. Então as pessoas acham um jeito de burlar. E aí perdeu a função do boneco. Tinha um tempo que depois eu fui me enchendo, eu falei, eu não leio boneco. Eu não leio boneco, porque ou é a tese, eu vou discutir a tese se eu estava numa banca. Eu vou e discuto a tese, porque os bonecos não estão adiantando nada. Então, hoje não é obrigatório mais o boneco, né? Ele não pode, né? A gente não tem mais, que é a Proforma, né? É, que eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem mais nos programas. Você tem que é o que deposita a tese ou a dissertação definitiva. Pois é, mas se você for ouvir gente mais antiga, tem gente que era ferrenha defensor do boneco. Porque falava que o enriquecimento que se tinha no boneco era muito grande. Eu vivenciei alguns bonecos que eu enriqueci, o aluno meu teve enriquecido. A gente tinha talvez mais tempo, né, para analisar boneco. Eu ia dizer isso. Eu tive a experiência no meu doutorado que ter discutido o meu boneco antes da defesa fez uma diferença enorme. Melhorou muito minha tese, me deu uma outra direção para publicação, tudo foi muito bom. Mas eu acho que é justamente isso, para a banca, era um trabalho muito grande. Porque de repente eu era um coautor quase do boneco. Essa que é a verdade. Então essa história da disponibilidade, da banca, isso... Era uma ciência mais pura, né? Você gastava mais tempo, mas saía um produto talvez melhor. Hoje o indivíduo entrega já direto. E eu nunca vi, eu vejo muito na história da defesa, não, então eu vou te mandar sugestões. Eu nunca vi incorporar direito de sugestão de defesa de tese. Estou sendo bem cético nisso aí. Na hora da banca, promete mundos e fundos. O aluno fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o segmento do que aconteceu depois da defesa não obedece àquele momento da defesa, não. Nós raramente reprovamos alunos numa defesa. Eu me lembro de ter visto, esse era o ponto, porque na hora da defesa era o formal, né? Por isso que nunca reprovava, mas na hora do boneco reprovava. Reprovava sim, não deixava ir para frente. Essa era a vantagem. Depois que foi, na hora que você está com familiares, não sei o quê, eu não vi mais reprovação. A gente não tem. O que você acha disso? Então, é fake. Você acha que ninguém seria reprovado? Eu acho que no fundo o nosso critério, nós temos um corporativismo. Eu sou um molenga, assim, nesse sentido, mas eu acho que a gente não exerce essa. E a história do boneco talvez fosse, a gente exercia melhor isso. Olha, do jeito que está não dá. Melhor você fazer tal coisa. E aí a pessoa vinha, fazia, aprimorava. Então você vê, tudo tem prós e contras nessa história. Então hoje você fala, e aí no meu tempo começou a ter o boneco que não ficava em pé, que era um fake, e agora hoje você tem as defesas, que são defesas que eu saio muito decepcionado muitas vezes. Eu vejo que o aluno não está preparado, não sabe muito do que ele... Tem alunos brilhantes, mas eu vejo alunos... Isso me deu um pouco de desânimo na pós-graduação. Eu tinha uma estimativa aí, que eu sempre falava assim, de cada 10 alunos, 2 te dão uma alegria e 8 te dão muito trabalho. Era mais ou menos essa porcentagem que a gente tinha. Muito por conta dessa história de pegar médicos. Que era, você vem, vai ficar... e as pessoas, às vezes, não estavam engajadas nisso. Foi quando nós abrimos para não médicos. Eu não sei se isso é um viés. Cada um tem uma experiência, mas eu sempre... eu me lembro de falar com outros, todo mundo falava, não está longe de ser 100% que te dá alegria. Porque tem alunos que te dão trabalho mesmo, né? Aluno irreverente, que eu lembro quantas e quantas vezes num sábado eu recebia o boneco do aluno, a coisa, sábado à noite, chegava no domingo a meio-dia, ele me perguntava se eu já tinha lido, se eu já tinha feito. Quer dizer, eu acho isso desrespeito, os alunos têm isso. Então, aí ele vinha, não, mas o meu prazo, sempre estava estourando o prazo. Mas o prazo era dele, não era meu. E eu passei madrugadas analisando teses, fazendo coisas, e eu sou obsessivo, eu não gosto de deixar as coisas para a última hora. E eu vi aluno que me dava uma angústia. Isso me decepcionava um pouco nessa história, isso não era bom. Lógico que eu tive alunos que
me deram prazer total, tinha autonomia. E eu sempre procurei dar muita autonomia para o aluno. Eu acho que nosso papel não é... Enquanto você vê outros orientadores que pegam na mão mesmo, que corrigem detalhes. Eu sempre fui que o aluno tem que ter uma responsabilidade na história. É uma faca de dois gumes aí. Tem que ser uma coisa que interessa para o orientador, uma coisa que o aluno goste, mas ele tem que ser um ativo. O papel do orientador é um papel... eu acho que muitos orientadores às vezes assumem papéis que não são dele. E talvez por problemas dele. Por problemas dele, ele começa a fazer transferências para o aluno em relação a isso. Eu olhava muito isso quando eu estava na ativa. Eu não gostava muito dessa postura. Eu acho que cada um tem o seu papel nessa história. Você, como psiquiatra, já viu isso ou não? O orientador extrapolando nas suas funções em relação ao aluno? Eu acho que sim. Mas o que eu acho que acontece muito com os alunos, que eles prestam pós-graduação meio sem saber o que é esperado de pós-graduação. Presta porque está esperando o mercado, às vezes, e não tem ideia, assim, eu acho que falando dos médicos, né, de que não tem muita noção de que as habilidades e competências necessárias para pós-graduação são completamente diferentes das habilidades e competências como médicos. Então, e é trabalhoso, é complexo. Mas muito disso, e talvez dessa minha alta porcentagem aí de satisfação, vamos dizer assim, era por causa, terminava a residência, não tinha para onde ir, eu vou fazer pós-graduação. Eu lembro que eu perguntava nas entrevistas, o que você quer fazer? Não, é porque eu gosto de estudar. E, bom, se você gosta de estudar, você não precisa fazer pós-graduação, não é isso a questão. Pós-graduação é uma outra coisa. Você pode estudar sendo médico, então, às vezes eles ficavam, aí não tinham o que fazer, começava a pós-graduação. Aí aparecia, porque o mercado é atrativo. Aí o cara largava a mão da pós-graduação. Isso me causava uma frustração enorme. Eu tive muita gente assim. Você orienta atualmente? Não, parei. Depois que eu assumi a direção, eu parei. Porque não dá, né? Se é para pegar esse tipo de aluno, eu já não sou o melhor orientador. Está cheio de gente mais jovem que vai precisar pegar na mão. E eu já não teria essa disponibilidade para pegar na mão. E eu acho que se é para fazer, tem que fazer bem feito. Então eu preferi largar isso aí. Porque não dá, é muita coisa. Tem a parte clínica, tem o hospital e tem a direção. Então, não sei, eu gosto de participar, tem as colegas que fazem, eu participo junto de pesquisa. Isso talvez me dê mais prazer. Eu acho que eu estou me dando o direito agora de escolher caminhos que dão mais prazer. Para a gente terminar, assim, nós estamos vivendo um momento crítico em vários aspectos, mas também da pós-graduação, todas essas dificuldades que a gente está tendo de concluir a avaliação, né? Não tem fomento, a avaliação quadrienal não foi realizada. Como é que você vê o futuro da pós-graduação na nossa unidade ou no país? Qual que é a tua... Não, eu acho que o futuro do país sofreu muito. A gente não pode falar de... Não. Política não é uma coisa que a gente deve misturar, mas você vê que aqui a política partidária interferiu numa coisa importante. Interferiu em saúde, interferiu em ensino. Então, o momento é negro para ambos nisso aí. E isso tem a ver com as pessoas que estão lá. Não é por falta de dinheiro, são as pessoas que estão lá, por ideologia deles. Eles não concordam em relação a isso. Então, eu vejo a possibilidade de mudança com a mudança política. Infelizmente, vai ser isso que vai acontecer. Só vai acontecer se acontecer essa mudança política, que eu espero que aconteça. Porque senão as pessoas acreditam nisso. Porque o raciocínio que se faz nessa história pessoas que foram treinadas para matar e não para salvar vidas, governam o país. Onde vê prazer na morte, não vê prazer na vida. Minimiza, né, a vida. Então, a eles, o conhecimento científico, o ensino, esse tipo de coisa, fica parecendo uma coisa distante, ameaçadora.
E qual é a maneira que você pega uma pessoa assim nessa ameaça? É extinguir aquilo. A educação não é a maneira que você investe se você quer se perpetuar no poder, se você quer manter isso. Então, um país que não investe em pós-graduação tem que se adaptar à realidade. Se investe na ciência, ele está fadado a ter muitas dificuldades. E nós estamos vivendo esse momento, infelizmente, coincidente com a pior pandemia que a gente vive nos tempos recentes. E está um desafio com isso aí. Mas eu sou otimista em relação a isso, que vai mudar. Não é possível não mudar. Uma hora que é um círculo. Acho que muda, sim. Também acho. Vamos ser esperançosos. Sim, com certeza. Obrigada, professor. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não tenha perguntado? Não, eu só acho que é importante comemorar, né? A nossa escola está comemorando 70 anos. Nós somos uma escola relevante dentro da USP, nós somos a segunda, a terceira unidade em diversos parâmetros, número de alunos, orçamento, número de funcionários, número de docentes. Então nós somos uma unidade importante dentro da USP e a gente tem que, dentro da USP, gerar inovações. Acho que esse é um papel que a gente tem na FMRP. E a pós-graduação, com a sua história, já histórica, né, ela também é importante nisso aí. Esse papel é nosso, nós temos que fortalecer isso aí, sim. A liderança da USP é importante, a liderança da FMRP dentro da USP também é importante. A gente defende muito isso, que é uma liderança não pessoal, não política, uma liderança de conhecimento. E realmente nós produzimos, nós temos fomentos muito grandes por mérito, por produção. Isso é importante. E essa produção tem a ver com a pós-graduação. É indissociável isso, né? Então a pós-graduação está no nosso cérebro. Ela é fundamental para nós. Tanto para a produção científica quanto para a formação, recursos humanos qualificados, né? Colocar pessoas à disposição da sociedade. São mais de 10 mil pós-graduandos que nós já pusemos no Brasil, né? Formados aqui na nossa unidade, ao longo da sua história. Então 10 mil irradiadores, né? Mais de 10 mil entre mestrados e doutorados. Isso é número significativo. Isso faz impacto na sociedade. Sem dúvida. Muito bom. Obrigada, professor. Prazer. Muito bom.